Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Grazi. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o joinha já pra ajudar o nosso vídeo. Eu vim nesse vídeo aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é a prova do NCLEX e como eu estudei para a prova do NCLEX, que é a prova de validação do diploma de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Só para vocês que estão chegando por esse vídeo, para me conhecer um pouquinho, eu sou enfermeira, fui formada lá na UFSC, em Santa Catarina, no Brasil. Trabalhei por 3 anos na Inglaterra, onde eu validei o diploma da Inglaterra também, tem vídeo falando sobre isso aqui no canal também. E agora eu tô atuando aqui nos Estados Unidos como enfermeira. Então, quero dividir um pouquinho com vocês que essa é uma das etapas de validação aqui dos Estados Unidos do diploma. E eu queria falar um pouquinho de como que eu estudei. Às vezes ajuda você, às vezes ajuda você a ter uma ideia de como é que é essa prova, né? Como é que faz, e espero que ajude de alguma forma. Então, começando só explicando um pouquinho o que é o NCLEX. O NCLEX é a prova que todo enfermeiro graduado aqui nos Estados Unidos, ele precisa fazer para obter o registro dele. Ele não pode trabalhar enquanto ele não tiver essa prova, né? Quando ele se forma, ele faz a prova. E nós, como estrangeiros que queremos trabalhar aqui também, a gente também precisa fazer essa prova. É uma das etapas para a gente conseguir o registro, né, em um dos Estados Unidos, o registro de enfermeiro. A prova do NCLEX, ela é uma prova bem diferente do que a gente está acostumado. A gente não costuma fazer nesse formato no Brasil, né? Ela é uma prova que ela é feita no computador, tá? O mínimo de questões dela é 75 e o máximo hoje em dia é 145. Geralmente você começa a fazer as questões e você vai fazendo e ele vai te dando questões. Ele tem um sistema inteligente que eles chamam, que eles vão te dando a questão de acordo com o seu desempenho. Então, se você tá indo bem, ele vai te dando questões mais difíceis, questões um pouco mais elaboradas, diferentes. Se você tá indo meio mal, ele vai te dando questões mais fáceis para ir te puxando, né? E o mínimo de 75. Se você chegar no mínimo de 75 e ele achar, né, que, nossa, eu fui dando questões, ele foi dando o desempenho que precisava, chegou no mínimo que precisava, que é um pouco mais de 50% de desempenho da prova, e ele achar que você foi bem e que você passou, ele fecha nas 75 questões. Pode ser também que chegue nos 75 e, na verdade, ele pare porque você foi muito mal. Também tem isso, tá? Chegar no 75, ele achar que não tem chance, ele pega e para, tá? Então pode ser que você chegou no 75, tá muito bem, ele para. Ou, se você tá muito mal, ele acha que você não vai ter como recuperar, ele também para. Se não, ele continua te dando questões até 145, né? Então ele vai testando você nesse, então pode ir no mínimo de 75 até 145, né? Então depende muito do desempenho. Vou falar um pouquinho de como é que eu estudei. Isso é uma forma bem simples, vocês podem dar uma pesquisada também. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tento responder, mas da prova, basicamente é isso, tá? Eu achei meu caderno aqui. E eu vou explicar como eu fiz, tá? É uma sugestão, né? Mas vocês podem fazer da maneira, procurar o tipo de material. É importante você entender como é que você aprende, o que funciona melhor pra você, né? Eu usei uma ferramenta, eu vou até pedir pro Ricardo deixar o logozinho da ferramenta que eu usei. Que eu acho ela, assim, sensacional. Eu, pelo menos, achei, que é o YouWord. YouWord, ele basicamente é uma plataforma na internet e, né, que tem um banco de questões muito, muito, muito vasto de todas as áreas, né, para te preparar para a prova. Essa ferramenta, ela é um pouquinho, eu não sei qual que é o valor que ela tá agora, né, você paga um valor por ela, é um valor salgadinho. Eu lembro que eu peguei ela por 3 meses, tá? Você tem por tempos e tal, tem que dar uma olhada, porque esses valores mudam, então eu não vou nem citar os valores aqui, então você pesquisa. Mas, basicamente, eu fiz por 3 meses. Então, como é que eu fiz? Eu peguei essa ferramenta, e eu sabia que ela era cara, e eu não gosto de gastar dinheiro à toa, tá? Então, quando eu peguei a ferramenta, eu estudei os 3 meses, eu fiz um cronograma em que eu tinha que responder um mínimo de 50 questões por dia. Mas eu não simplesmente respondi as questões. Esse banco de ferramentas, se você for lá no website deles, vocês vão ver que tem um modelo das perguntas, até para você ver quais são esses modelos. É bem legal. Eles têm umas 5 perguntas lá e você vê como é que funciona. E quando você faz a pergunta, ela vai te dar a explicação também da pergunta, tá? Então você fez a pergunta, você tenta e depois ele te dá toda a explicação do conteúdo, né? É bem, bem detalhado, tem figuras, é bem legal mesmo. Ele te explica a matéria, né? Então, eu não senti necessidade de... Eu até tinha livro do NCLEX,
de revisão, mas assim, eu peguei muito pouco, porque o que tinha lá era bem explicado, bem vasto, e o que não tinha lá eu conseguia achar na internet de informação também. Abri o livro muito poucas vezes, gastei à toa, tá? Como é que eu fiz? Eu estudava por área, eu preferi estudar assim. Você tem a opção de ir estudando de forma aleatória, vindo pergunta de saúde da mulher, né, exame físico, vem vindo pergunta de tudo que é tipo, ou você pode escolher, agora eu vou estudar pediatria, agora eu vou estudar adulto, agora eu vou estudar. Eu preferi fazer assim, porque qual que era a minha ideia atrás? O assunto ia meio que se repetindo, eu vinha vindo outras questões do mesmo assunto e isso me ajudava a fixar. E quando eu não sabia a questão, eu literalmente estudava, tá, gente? Não adianta ficar só fazendo e deixar de lado. Quando você pega a questão e você não sabe, você errou, você não sabe o assunto, você estuda o assunto. Então, cada questão demora um tempo para você fazer essas questões. Então, aqui vou dar um exemplo para vocês, de forma bem, né? Como é que eu fazia aqui, né? Olha só, para mostrar para vocês, sei lá, aqui, por exemplo, aqui, olha ali, esse aqui é uma gasometria, né? Então, eu estudava, literalmente. Então, cada questão eu vinha, estudava, anotava, né? Eu também costumo estudar com... Eu gosto muito de estudar com flashcards, que chamam, né? É um outro tipo de método que eu gosto de usar. Então, toda vez eu fazia anotação aqui. E quando eu achava que se encaixava, eu fazia flashcards. E esses flashcards que eu chamo, você faz num cartãozinho, já tem cartãozinho assim, e você anota, faz figurinha, faz desenho. E daí, esses cartãozinhos, você leva nos lugares, ou você revisa, volta e meia, você fica lendo, voltando. Quando você produz alguma coisa ou escreve, geralmente você fixa melhor a matéria. Eu, pelo menos, sinto assim, né? Então, eu ia fixando a matéria e ia fazendo. As perguntas, ó, de forma bem rústica, né, gente? Não tem muito segredo, não. O negócio é estudar mesmo, sabe? Então, ó, cada uma daqui dessas partes é uma pergunta que eu fui estudando e fui fazendo, ó. Ia anotando e pesquisando cada uma das perguntas. Então, essa era a maneira, né? Então, eu respondia 50 questões, eu volte e meia revisava os flashcards. Ele tem também como fazer no celular. Então, às vezes, quando eu tava, sei lá, na fila de algum lugar, às vezes estava no meu break no trabalho e tal, eu ia revisando aquelas que eu tinha errado e tentando fazer ela de novo, sabe? Então, as novas eu fazia em casa, com concentração, estudando a pergunta, e as que eu tinha errado no banco, porque tem o banco de questões que você errou também, eu ia revisando e fazendo, né? Eu consegui fazer todas as questões. Ele te dá também, essa ferramenta, ela te dá a opção de você fazer teste. Acho que geralmente vem 2 testes para fazer, depende do pacote que você comprar lá. Mas esse teste, ele até te diz qual que é a probabilidade de você passar. Então, é bem interessante. Mas eu fiz assim, eu marquei a prova e estudei, porque para mim, se eu não marcar a prova, eu não rendo, entendeu? Eu tenho que ter o objetivo lá da prova e a partir disso eu vou estudando. Então, foi isso que eu fiz, marquei a prova. E isso serviu pro IELTS também, quando era a prova de inglês. É bom você fazer para você ter o foco, você saber o que você tem que fazer e isso te puxar e te levar a cumprir o seu objetivo, né? Funciona assim. Outra ferramenta que eu usei fora isso, tem os áudios do Mark Clinic. Acho que é assim, não lembro o sobrenome, mas é Mark o nome dele. Talvez eu tento deixar aqui na descrição o nome dele, tá? Ele é maravilhoso, é um professor aqui dos Estados Unidos, um professor de enfermagem, né? Como eu não tinha como vir ver palestra dele, não tinha como, né? Tinha uns áudios, né, que o pessoal americano usava, e eu escutei esses áudios. Hoje em dia tem opção, eu acho que tem opção até de ver online essa palestra dele. E ele é maravilhoso, ele faz estratégia, ele fala sobre a estratégia da NCLEX mesmo. Ele é muito bom e é bom para exercitar também a escuta no inglês, né? E se acostumar com os termos e tal. Então é uma outra opção, né? Mas tem que dar uma procurada para ver como é que tá funcionando agora. Mas ele é maravilhoso, as estratégias que ele dá, assim. Então, se vocês puderem procurar, vou tentar deixar o nome dele aqui nos comentários para vocês ver se procura, como é que ele tá dando, se ele tá dando. Às vezes tem como comprar a palestra online hoje em dia, eu não tenho essa informação para dar para vocês, porque na minha época não tinha como, na época que eu fiz, né? Isso lá nem lembro quando que ano foi isso. Mas basicamente foi isso que eu fiz, assim, muito foco, é você colocar a meta e fazer, né? É uma prova que não tem, ela não é uma prova, ela é uma prova, não é uma prova difícil, tá? Essa ferramenta do YouWord, aliás,
ela é uma ferramenta que ela vai te preparar. As perguntas da ferramenta são mais difíceis do que as perguntas da prova, eu achei. Quando eu cheguei na prova, eu fiquei meio assim, tá, como assim? É só isso? Eu passei com 75 questões, que é o mínimo, em 1 hora eu tinha feito a prova, né? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, tem gente que, né, estudou de maneira diferente, né? Mas eu não tive tanta dificuldade estudando dessa maneira. Eu também já estava atuando na Inglaterra, e isso é um detalhe, né? Então eu já estava mais acostumada com alguns termos, então às vezes vale a pena. O seu inglês tem que estar bom a ponto de você conseguir entender as questões e compreender, né? Isso ajuda muito. Mas não tem segredo, gente. É sentar, estudar, fazer um foco, fazer uma metodologia ali, botar um plano para você. Se você quer conseguir, né, validar o seu diploma, não tem jeito. Você tem que sentar e estudar. É um pouquinho cansativo essa parte, mas faz parte, tá bom? Mas é super possível. Até tem uma amiga que passou ontem, ela passou na NCLEX, nunca trabalhou fora, ela estudou por conta própria, usando essas ferramentas e estava super feliz que passou. Então eu pensei, vou dividir com vocês um pouquinho de como é, que pode ser que dê certo pra você também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, deixa um joinha no vídeo, tá bom? Pra ajudar a chegar em mais pessoas. Beijo, tchau!